A maconha, uma vez eu vi, eu não sei se é verdade ou não, ela é o resultado de várias plantas que o homem lá atrás pegou coisas boas de uma planta aqui, de outra planta ali, e juntou e fez um esquema de quando você mistura as plantas. Seleção genética. Seleção genética das plantas. Não existe um estudo a respeito disso, de como se originou a maconha dessa forma. Não, pelo menos eu nunca li, tá? O que existe é o seguinte, que eu já estudei. Pela especiação do mundo mesmo. Surgiram em cada canto do planeta, né, espécies diferentes ou até espécies iguais que depois da Pangeia, né, da separação dos continentes, tinham espécies que estavam presentes em outros blocos e que foram para outros lugares do planeta. Então, assim, a maconha mesmo, ela cresceu na Sibéria, ela cresceu no Canadá, ela cresceu na África, na Ásia, e existem estudos que falam que ela também era nativa aqui da América Central. Estudos divergentes, ainda não tem um consenso muito grande a respeito disso. Mas é uma planta que surgiu de origem de outras espécies, pelo estudo da biologia, né, que a gente tem. Eu fiz também faculdade de biologia, além da faculdade de direito, então a gente estuda muito a evolução do mundo. É algo que, depois que você estuda a genética de todos os seres orgânicos tem partes semelhantes. Então, assim, a gente vê que tudo que é orgânico teve origem em um mesmo lugar, inclusive plantas e seres humanos e animais. A gente compartilha trechos de um mesmo DNA. Tudo provavelmente veio de uma única origem, tá? Pelo que se estuda na biologia, que se sabe, né, até hoje. Porém, a maconha, o que o pessoal fala de que ela foi selecionada, ela foi modificada, foi no seguinte aspecto: de que a maconha cultivada lá na Índia, lá no Nepal, lá no Paquistão, sabe, em Israel, ela tinha um perfil, era um tipo de maconha, porque ela cresceu naquelas montanhas. E outra, a maconha que cresceu no alto da montanha, ela ficou diferente da maconha que cresceu no pé da montanha. E, além disso, a que cresceu no Alasca não, na Sibéria, no Canadá, em outras regiões mais frias, criaram outras características. A que cresceu na África, criaram outras características, por conta de especiação. É algo da evolução natural, né? Assim, quando você muda tanto as pessoas quanto plantas de meio ambiente drásticos, ela vai se adaptar ao meio ambiente. E ao se adaptar ao meio ambiente, ela vai criar outras características para isso. Então, por exemplo, se ela foi para um local que tinha menos polinizadores, ela vai criar mais um feromônio e hormônios para atrair polinizadores. Então, isso lá na frente vai alterar os metabólitos secundários dessa espécie e vai produzir outros princípios ativos. O que teve na maconha foi, a partir da proibição dela, há 100 anos atrás, que foi quando começou a proibição global da maconha... 1920? Foi por aí. Foi posterior à lei, começou com a lei seca nos Estados Unidos, que foi a lei que proibiu o uso de álcool. Os Estados Unidos, após a libertação dos escravos, né, dá para ver um padrão no mundo que seguiu um pouco isso. O Brasil foi um pouco depois que ocorreu, né, a libertação da escravatura. Porém, você vê uns padrões seguindo, que eles queriam controlar essas populações ainda assim. Então, assim, tudo bem, oficialmente, pela lei, não existem mais escravos. Mas na prática, quem que ia querer pagar um funcionário agora? Quem que ia querer tratar a pessoa como uma pessoa direita, sabe? E eles não queriam isso naquela época. Cada país pelo seu motivo. Cada país com as raças que foram perseguidas. Os Estados Unidos, os mexicanos foram muito perseguidos nessa época, que era a principal população também que consumia maconha. Os africanos, outra população que foi muito perseguida lá. É que aqui no Brasil, o maior problema, digamos, óbvio, né, que isso não é um problema, mas o maior problema da população branca daquela época eram os negros, né, que eram as pessoas que eram os escravos. Então, nos Estados Unidos, após a abolição da escravidão, eles começaram a querer controlar as populações de alguma forma. Começaram com a lei seca, que foi a proibição do uso do álcool. E com essa proibição do uso do álcool, eles simplesmente falaram, não vai poder mais ter bebida alcoólica aqui e vai todo mundo preso. Aí Al Capone surgiu máfia, surgiu tráfico, a doido, um monte de gente ficando cega, fazendo destilarias ilegais, um monte de destilaria ilegal surgindo no país, um monte de gente morrendo com vários tipos de álcoois diferentes que causam prejuízos diferentes, porque álcool não é um só, existem diversos
tipos, né, de álcool, e não são todos que podem ser ingeridos. E quando você tem a proibição de uma substância, a gente viu lá atrás o quão mal isso gerou para a população. Um monte de gente sendo presa por motivo besta, só que existiu uma pressão muito grande da sociedade branca nos Estados Unidos a respeito do álcool. Por quê? Eles também bebiam álcool. E eles falam, mano, vocês estão proibindo a nossa própria droga? Como assim, né? Calma aí, vamos repensar. E aí, nessa época no mundo, chegando em 1920, aqui no Brasil também já estava surgindo uma pressão a respeito dos negros. No Brasil, existiram alguns psiquiatras que se diziam psiquiatras, né, na época, porque aparentemente eram muito mais comprados do que qualquer outra coisa. Existem matérias do O Globo e outras reportagens que eu faço questão de guardar para poder divulgar o máximo possível isso de informação, de o quão escroto e bizarro foi a proibição dessa droga no Brasil. Os motivos que levaram à proibição. Da maconha, você fala? As manchetes, exato, da maconha. As manchetes que começaram a surgir na mídia, para mim, foram as primeiras fake news do Brasil. De verdade, porque as manchetes dizem assim, o veneno africano. O mal que os africanos trouxeram para acabar com a raça branca, como vingança pela escravidão. As reportagens que tinham são nesse teor para baixo, falando que nas casas de candomblé e de umbanda de feitiçaria, eles usavam maconha para se entorpecer e sair estuprando mulheres brancas por aí e corrompendo famílias. Essas eram as reportagens que saíram na época por mais de 10 anos em jornais falando a respeito da droga. Falando que as pessoas fumavam e ficavam loucas, gritando e correndo pelas ruas, sabe? Estuprando mulheres brancas. Eles falam essas coisas, sabe? De cuidado com as suas mulheres brancas, entende? É algo muito bizarro. E isso faz parte da história brasileira. Que escroto. Existia cigarro nessa época? Existia. Só que antes disso, até dessa época da proibição, existem muitos relatos da maconha sendo vendida em frascos até aqui no Brasil. Isso era um remédio até aqui no Brasil. Você fala assim, na farmácia, até 1900, 1800, até começo de 1900, 1910, ainda existia remédios à base de maconha vendido na farmácia. A tintura, o olhinho, que hoje em dia um monte de gente vende por aí, isso era vendido em qualquer farmácia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Salvador, no Brasil. Entende? Qualquer empório era vendido. Era comum, não só aqui, como na Europa, como nos Estados Unidos, como em outra boa parte do mundo. Então assim, os Estados Unidos pegou o ódio pelos mexicanos e pelos negros, pegou uma droga que eles usavam muito, que era a maconha e a cocaína, juntaram com o ópio, que era um grande problema que eles tinham com os chineses na época também, e querendo também já controlar a China desde então, e juntaram numa comissão global a proibição dessas drogas. O Brasil foi um dos maiores apoiadores dos Estados Unidos na época, porque era o maior interesse do Brasil controlar os negros aqui. Então assim, eles aproveitaram o boi, falaram, vamos proibir tudo, galera, tamo junto aí, apoio. Cocaína também era vendido medicinalmente. Cocaína é um dos primeiros anestésicos bucais e oculares que se tem notícia na história da humanidade. Sabendo usar as drogas, usando da forma correta, sabe, é algo que só tem benefício pro ser humano. A gente tem que saber usar as coisas, né? Tudo. Tem uns grandes filósofos que falam, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, você sabendo usar da forma certa, reduzindo os danos em cima disso, é algo que realmente você pode tirar muitos benefícios, né? E cenas do Elite Massa que você acaba de assistir. Lembrando que para conferir na íntegra, o link está aqui embaixo na descrição. E que você também pode escutar o podcast no seu agregador de podcast favorito. Tem lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Deezer também e muitos outros. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para as pessoas que também vão se interessar por esse conteúdo e encontra também a gente no Insta, lá no elite.conteúdo. Tamo junto, valeu!